Tem um dado aqui pra gente falar nesse comecinho de Acontece, um tema tão polêmico, mas é importante destacar que os dados que foram divulgados saíram do governo, porque já houve interlocutores do governo que inúmeras vezes criticaram em outros momentos da história a lei de cotas, mas a lei que reserva vagas nas instituições federais de ensino superior para alunos de escola pública, negros, indígenas, pessoas de baixa renda, completa 10 anos neste mês agora, e um estudo do próprio governo mostra num relatório do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, mostra evidências de que a lei de cotas é bem sucedida e provocou a maior inclusão na universidade e não houve impactos negativos no desempenho dos alunos, entre inúmeros outros números que tentam mostrar que a lei de cotas veio para diminuir as distâncias, não resolve, mas diminuiu as distâncias no que diz respeito ao ensino, Zaidan. Ronald, a história da política pública no Brasil, em qualquer área, ela carrega ali um princípio que não é uma coisa que caiu dos ares, né? Que apareceu, que brotou do chão, uma coisa construída. É algo deliberado, que é a marginalização dos pobres e uma ideia. Não é que os agentes de hoje necessariamente são conscientes do que eles reproduzem, mas eles reproduzem. Mas algo que foi construído deliberadamente, que é manter a maior parte da população lutando para sobreviver e afundada na ignorância, no pouco conhecimento, no pouco acesso à informação, no pouco acesso às informações que levam à capacidade crítica, à capacidade de discernir, de separar, de observar, de ver o que é errado, de fazer análises profundas e, portanto, tomar decisões profundas. A população sempre foi mantida à margem e, na medida em que o mundo foi modificando sua legislação eleitoral, né? Porque antes você tinha uma elite que votava. Isso era um fenômeno global, onde havia eleições, obviamente. E depois tornou-se inevitável, até pela necessidade de ter essa população, a massa, como consumidora também. Era preciso vender para a massa, era preciso inseri-la no mercado de produtos. Foi também necessário inseri-la nas decisões políticas, mas só na decisão básica, que é votar. De resto, num país como o Brasil, a ideia não é uma circunstância, uma casualidade histórica. A ideia sempre foi manter as pessoas à margem. E algumas conseguem sair daquele cercado, conseguem sair daquele lote em que foram enfiadas, pelo seu talento, por circunstâncias favoráveis, uma série de fatores. Mas o cercado continua lá. O lote continua lá, onde as pessoas são confinadas. A grande massa é confinada. Então, é claro que o ideal é você ter a abertura, porque não adianta dizer não, mas é um mérito, não é? É simples, é um mérito. O sujeito passa no vestibular, como era antigamente, hoje você tem outros mecanismos, e entra na universidade. Se ele for muito bom, ele vai entrar na melhor das universidades ou em uma das melhores. Mesmo competindo com muita gente, ele tem capacidade, ele tem preparo, ele tem estudo, ele vai entrar. Então é mérito. E aí você tem as universidades que são públicas, gratuitas, né? Isso é a idealização do negócio. Enxergando apenas o mérito como o que divide as pessoas, a competência, o esforço. Só que imaginemos uma corrida em que alguém, numa maratona, larga 5 quilômetros na frente. No caso brasileiro, 10, 12, 15 quilômetros à frente. Não tem jeito de alcançar. Ou uma corrida de curto espaço, né, de 100 metros, de 200 metros, em que alguém larga 50 metros à frente. Você não vai alcançar, ainda que você seja o muito melhor corredor. E o ponto de partida ele é absolutamente desigual.
As escolas públicas são deliberadamente negligenciadas cada vez mais. E aí nós tivemos, durante muito tempo, aquela equação. Para entrar numa ótima universidade pública, gratuita, é preferível, é melhor estudar numa escola particular. Muito boa, mas paga. E aí só quem podia pagar ia até essa escola particular, privada, muito boa, pagava, recebia o melhor ensino e estava em condições muito favoráveis para disputar aquelas vagas na escola pública. Era preciso quebrar isso. O ideal é a cota para o pobre, não é? Até para que, digamos, o branco paupérrimo não seja duas vezes discriminado, para que ele não seja duas vezes barrado. Uma pela construção histórica do Brasil e outra pelo sistema de cotas que não o contempla. Porém, quando você olha para a realidade brasileira e vê que a maioria absoluta dos que estão na pobreza não são brancos, você tem índios, pretos, pardos, etc. Tem também brancos, e repito, eles seguem duplamente discriminados, mas era preciso quebrar isso. E a cota é uma maneira de você quebrar isso. Talvez avançando para o ideal. O ideal num primeiro momento. No primeiro momento, o que dá para idealizar? Idealizar que essa cota alcance os pobres, inclusive o branco paupérrimo. E há centenas de milhares deles, centenas de milhares. Depois, aí é uma outra coisa, já é uma idealização de sociedade, que é ter o mesmo ponto de partida, que é ter as mesmas condições dignas, as mesmas condições de ensino. Aí sim você vai falar em mérito, em esforço pessoal, que são coisas importantes. Mas quando você larga 15 quilômetros na frente de uma maratona, não dá para o outro alcançar, né, Ronaldo? Não dá, Zaidan. Aliás, a analogia com a corrida é a melhor, porque toda vez que vai discutir esse tema com quem não quer entender, sempre se usa a máxima da meritocracia. E é muito fácil falar em meritocracia se você teve as mínimas condições para ter acesso a coisas que negros, pobres ou indígenas, mulheres muitas vezes, e quando você junta todos esses ingredientes e eles estão todos concentrados e as periferias das grandes cidades mostram isso, e não precisa ser só a periferia, mostra exatamente esse perfil, e é um perfil colocado à margem. É muito fácil falar em meritocracia quando você está muito à frente. É cômodo e se similariza com alguns discursos preconceituosos que estão espalhados pelos mais variados setores, da economia à política, passando por tantos outros. E pena que não tenha debate, que é o tema de abertura que o Zaidan vai falar já, não tenha se falado tanto sobre isso. É um tema muito importante. É o alijamento do pobre das oportunidades. E nós somos um país que deixa o pobre à margem, aliás, deixa o pobre à margem há muito tempo, né? Há muito tempo. Mas ainda há quem diga que a lei de cotas, que completa 10 anos, seja um mal, e vem com aquela historinha que não precisa dar o peixe, você tem que dar a vara. Aliás, junta, né, cota com programas de benefícios, né? Não precisa dar o peixe, você tem que dar a vara para aprender a pescar. E muitas vezes num tom babaca de não entendimento do que é o que realmente acontece na vida das pessoas que não têm oportunidades. Vai ser importante, cada vez mais, falar sobre tudo isso, Zaidan.